tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Big Brother is watching you. Ué, mas não sou eu que estou assistindo Big Brother? Não, mas ele também está te assistindo. Se bem que é verdade mesmo isso aí. Mas enfim, se você não conhece de onde surgiu essa ideia de Big Brother, saiba que ela veio de George Orwell. Quer dizer, ele não criou o reality show, né? Mas ele escreveu este livro aqui, cara. Esta masterpiece. E você deve conhecer. Então a frase mais famosa desse livro é Big Brother is watching you. Né? O grande irmão está te assistindo. Aqui a gente tem um presente contínuo, present continuous. Uma ação que está acontecendo no presente, a gente coloca o ing no final do verbo, então dá essa ideia de continuidade. Big Brother is watching you. Ok? Então esse é o nosso primeiro trecho. O nosso segundo trecho é outra frase muito famosa do livro, que é: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Então, who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past. Cara, toda vez que eu gravo, tem um cachorro que fica latindo aqui e eu já tô ficando bravo com isso. Vou tirar satisfação, porque não dá. Vamos lá. Por que o verbo control aqui ele não está normal? Porque ele tem esse S, né? Você poderia me perguntar. Porque a gente está tratando de sujeitos que estão aqui na terceira pessoa do singular. Então, he ou she, né? Só pode ser homem ou mulher, que vai controlar esse passado, que vai controlar o presente. Então, who controls? Eu poderia dizer he controls the past ou she controls the past, ok? Vamos lá. Terceiro trecho. In the end, the party would announce that 2 and 2 made 5. And you would have to believe it. Por isso que eu cantei a música lá no início. Toda vez que eu vejo essa expressão in the end, eu lembro de Linkin Park. É inevitável. E agora você também vai lembrar por causa de mim. In the end, no fim, the party would announce that 2 and 2 made 5. O partido anunciaria. A gente já viu esse would antes, ele muda, né, a configuração do verbo que vem depois. Ele, né, como se fosse esse nosso ria, anunciaria, ok? Então, would announce that 2 and 2 made 5, que 2 e 2 são igual a 5, né? Made é o passado de make, que é fazer, né? 2 e 2 fazem 5, são igual a 5. And you would have to believe it. E você teria, novamente, verbo ter, coloquei would antes, teria que acreditar. Você teria que acreditar nisso. You would have to believe it. Quarto trecho. Thought crime was not a thing that could be concealed forever. You might dodge successfully for a while, even for years, but sooner or later they were bound to get you. Então, o crime de pensamento, essa é uma expressão que o Orwell criou aqui na Realidade de 1984, que só de você pensar qualquer coisa contra o partido, você já está cometendo crime. Então, ele diz que o crime de pensamento, o narrador diz, o crime de pensamento não é uma coisa que poderia ser escondida para sempre. Conceal é esconder, ok? Não poderia ser escondido para sempre. Você pode até se desviar com sucesso. You might dodge. Esse might, ele é um verbo modal que vai dar o sentido de poder. Mas ele é um poder, né, que pode, né, não dá tanta certeza assim. Você pode até se esquivar, dodge, successfully, com muito sucesso, por um tempo, for a while, even for years, até por anos.
But sooner or later, lembra quando falei do comparativo que tem um ER no final? Então, mais cedo ou mais tarde, olha essa estrutura aqui de novo. Soon é cedo. Late, tarde. Sooner, mais cedo. Later, mais tarde. They were bound to get you. Bind to get you, essa é uma expressão que significa quando você está bind to do something, é que algo está destinado, você está destinado a fazer alguma coisa. No caso aqui, eles estavam destinados a te pegar, ok? Então, bound é o passado de bind. O verbo sozinho, bind, ele significa ligar. Trecho 5. Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end, we shall make thought crime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Olha que interessante. Você não vê que todo o objetivo, the whole aim da nova língua, Newspeak, que esse é o nome da língua dessa realidade aqui de oral, is to narrow the range of thought. A gente já conhece a palavra narrow, eu lembro lá da primeira aula do Franz Kafka, né? The world gets narrower every day. De novo eu estou voltando aqui, mas para vocês verem como as coisas se repetem. Então não é um bicho de 7 cabeças de você pegar. Você viu isso naquela obra, você está vendo isso nessa obra agora. Então não é uma coisa muito difícil. Então, to narrow the range of thought é estreitar. O objetivo da nova língua é estreitar o alcance, range. Eu lembro muito de arco, de tiro, algo assim, né? O alcance de uma arma. The range of thought, o alcance do pensamento. In the end, we shall make thought crime literally impossible. Então, no fim, novamente, in the end, a gente deve tornar o crime de pensamento literalmente impossível, porque não haverá palavras com as quais expressá-lo. Então, narrow the range of thought. Se você modifica a língua, você modifica o pensamento, você modifica, né, o comportamento das pessoas. The revolution will be complete when the language is over. A revolução estará completa quando a língua for perfeita. Trecho 6. The thing he was about to do was to open a diary. A coisa que ele estava prestes a fazer é abrir um diário. Esse about to do. When you are about to do something, é que você está prestes a fazer algo. Então, por exemplo, I am about to read this book. Eu estou prestes, eu vou começar a ler esse livro. Então é algo que vai ser quase que imediatamente. Vai ser bem recente a minha ação de começar a ler o livro. The thing he was about to do was to open a diary. This was not, isso não era, illegal, ilegal. Nothing was illegal, since there were no longer any laws. Nada era ilegal, né, já que não havia mais leis. But if detected, it was reasonably certain that it would be punished by death. Então, se fosse detectado, seria razoavelmente, reasonably, reason é razão. Então, reasonably, razoavelmente, certain that it would be punished by death. Seria certo que seria punido por morte. Or at least, ou pelo menos, por 25 anos num campo de trabalho forçado. At least by 25 years in a forced labor camp. Então aí um novo vocabulário. Campo de trabalho forçado, forced labor camp. Trecho 7. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world. A coisa que está no quarto 101 é a pior coisa no mundo. The worst, que a gente tem um superlativo, ok? The best, o melhor. The worst, o pior. A pior coisa no mundo. Em determinado momento, o protagonista dessa história, chamado Winston,
ele é torturado lá pro final do livro e ele sempre soube que ele seria pego, porque no momento que você comete o crime de pensamento, você já está destinado a ser pego, que é o que a gente viu lá no início, né, no trecho anterior. E ele é torturado, ele é levado a esse quarto 101 e fica um mistério, o que que há no quarto 101, o que que existe lá? E a coisa que existe no quarto 101 é a coisa que você mais tem medo. Então imagina só, o que que você tem mais medo na sua vida? Você encontraria isso no quarto 101. Trecho 8. You must love Big Brother. It is not enough to obey him, you must love him. O must, ele é um verbo modal que vai significar dever. Né? Ele pode ter outros significados em outro contexto, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas aqui ele dá um sentido de obrigação. Você deve amar o grande irmão. You must love Big Brother. It is not enough to obey him. Não é suficiente obedecê-lo. Obey, obedecer, enough, suficiente. You must love him. Você deve amá-lo. Trecho 9. There will be no loyalty except loyalty towards the party. Não haverá nenhuma lealdade, exceto lealdade com o partido, né? Para com o partido. Towards, essa palavra, towards, significa em direção a. Ok? Então eu posso dizer I'm walking towards the door. Então eu estou caminhando em direção à porta. Aqui é em direção ao partido. E there mais be vai dar o significado de existe. Então se eu falo there is a book in my hands, então há um livro em minhas mãos. Se eu disser there will be no loyalty, agora já está no futuro, não haverá, não existirá lealdade. Trecho 10. We have cut the links between child and parent, and between man and man, and between man and woman. We have cut. Nós cortamos os links, né? A gente nem precisa traduzir essa palavra link, já faz parte do nosso vocabulário, né? Entre criança e pai, entre homem e homem, entre homem e mulher. No one dares trust a wife or a child or a friend any longer. Ninguém ousa. Esse dare significa ousar. Eu posso usar essa palavra para fazer algum desafio, por exemplo. Se eu disser I dare you to do something, então eu te desafio a fazer alguma coisa. Okay? I dare you. Então no one dares trust a wife. Ninguém ousa confiar numa esposa, ou numa criança, ou num amigo. Então o partido cortou totalmente a conexão entre as pessoas. Todo mundo desconfia de todo mundo, o que é muito comum numa tirania. Trecho 11. He knew now that for 7 years the thought police had watched him like a beetle under a magnifying glass. Ele sabia agora, knew ao passado de know, que é saber ou conhecer, ele sabia agora que por 7 anos a polícia do pensamento, the thought police, had watched him like a beetle under a magnifying glass. Vigiou ele como um besouro embaixo de um... Como é que é o nome do negócio que eu esqueci? Uma lupa? Trecho 12. For the first time he perceived that if you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. Então, pela primeira vez, for the first time, ele percebeu, perceive é perceber. Como é um verbo regular, no passado fica perceived, só acrescenta o ed. Que se você quiser manter um segredo, guardar um segredo, to keep a secret, you must also, você deve também escondê-lo de si mesmo. Em outras palavras, não tenha segredos. Que como é que você vai esconder um segredo de si mesmo, meu caro? Impossível. Trecho 13. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your choosing.
Então, poder é em quebrar uma mente em pedaços. Esse verbo tear significa rasgar. E é curioso também que se eu mudar a pronúncia, se eu disser tear, significa lágrima. Mas como verbo, né, ele vai ter a pronúncia mais aberta, tear. So you tear something to pieces, você rasga, ou você parte uma coisa em pedaços. Então você parte uma mente em pedaços, colocar de volta, put something together. Eu gosto muito dessa expressão, que ela pode ser usada tanto no sentido mais material aqui, de você colocar coisas juntas, mas ela também pode ter esse sentido mais subjetivo. Por exemplo, se você está maquinando alguma coisa e você está colocando as coisas, né? Você está juntando as peças, né? Nesse sentido subjetivo. So you put the things together e você chega a uma conclusão. Então ela pode ser usada nesse sentido, que eu acho muito interessante. E novas formas, new shapes of your choosing, a sua escolha. Último trecho, 14. If you are a man, Winston, aqui é o torturador falando com Winston. Se você é um homem, Winston, you are the last man, você é o último homem. Your kind is extinct, o seu tipo, né, a sua espécie está extinta. We are the inheritors, nós somos os herdeiros. Do you understand that you are alone? Você entende que você está sozinho? You are outside history. Você está fora da história. Outside. I am inside my room. I can be outside my room. You are non-existent. Você é não existente. Isso está lá para o final da história, né, quando ele está sendo torturado. E nossa, essa cena, essa parte é terrível, é terrível. Você vê como ele realmente é excluído da história. Não tem como, né, todo o ato dele de revolução, que foi escrever um diário, esse ato dele de rebeldia, não serviu para nada. Porque no final das contas ele foi excluído da história. Ele, né, ninguém saberia do que ele fez. E combina um pouco com a música do Linkin Park mesmo, que no refrão como é que é? No final nada importa, in the end it doesn't even matter, né? Eu tentei bastante. I tried so hard and got so far, né? Cheguei longe, mas no fim nada importa. E é isso, só aqui você vai ver um cara conectando Linkin Park com George Orwell. Maravilha. Peace out.